Glória a Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és santo, santo, santo. O Senhor Deus triuno, todo-poderoso. Aquele que era, que é e que há de vir. Esse é o seu Deus? Então venha o teu reino, Senhor, e seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós estamos com os céus do nosso país cobertos por uma nuvem escura. Tem uma adoração e uma festa nacional que é dirigida a principados, potestades, a forças espirituais das trevas. E o resultado disso é destruição, porque o nosso adversário veio para fazer o quê? Aqui você adorou o Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Lá fora, eles estão adorando a Satanás, o dragão. Eu agradeço ao Senhor porque nós estamos vivendo uma época assim onde está ficando clara essa separação entre luz e trevas, entre mal e bem. Porque os resultados de cada uma dessas direções está ficando também mais nítido, mais presente. Então continue o iníquo sendo iníquo, continue o justo sendo justo. E vão progredindo cada um na sua direção. Um diretamente para as profundezas do inferno, o outro diretamente para o trono de Deus. É assim que as coisas no final se apresentam. Antes disso, existe muita mistura, você não sabe direito o que é isso, o que é aquilo, se está indo no lugar certo ou no lugar errado. Mas nós chegamos num momento na história da humanidade onde é nítida a separação entre luz e treva. Vocês concordam com isso que eu estou falando? Vocês entendem que esse pessoal que está na rua, está aí, conhecendo ou não conhecendo, sabendo ou não sabendo, eles estão, na verdade, adorando a Satanás? Existe um culto, existe uma adoração. O nosso inimigo se alimenta daquilo que a carne produz, no sentido dos seus próprios prazeres e desejos, fora daquilo que é a reta conduta que o homem deve ter diante de Deus, independente de ser cristão ou não cristão. É muito fácil você ver o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Qual que é o resultado desta festa? Você pode me dizer? Mas do outro lado está entrando dinheiro, não é mesmo? Justifica. Justifica. E, então é muito importante que nós saibamos disso. Não só que nós temos que distinguir a nossa adoração ao nosso Deus, quem é Ele, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus triuno, aquele que era na eternidade passada, aquele que é neste momento presente, aquele que sempre será na eternidade futura, o Criador de todas as coisas, porque tu quisestes, todas as coisas foram criadas. Você adora este Deus? Que na Bíblia é conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó? Então não se esqueça disso. Qualquer adoração ou expressão de culto que não seja nessa direção, só existe uma outra para a sua adoração ir. Para Satanás. E ele quer roubar isso de todo jeito. Vocês estão mais do que instruídos pelas ministrações que nós temos trazido para a igreja, que naquele momento, quando o Satanás estava ali com Jesus, nos 40 dias e 40 noites ali em que estava jejuando, ele falou, sei o que você veio buscar. Está tudo na minha mão. Se você quiser, eu te dou tudo. Tudo. Tudo, meus irmãos. Olha o que ele falou. Te dou tudo isso. Se você prostrar em mim, não se esqueça disso, irmãos. Toda a guerra, toda a luta espiritual, toda a situação presente que nós vivemos está inserido dentro desse contexto. Quem você adora? A quem você oferece o seu culto? O seu culto é religioso ou o seu culto é
Algo que sai de dentro do seu coração em reconhecimento dessa realidade permanente e futura, por mais tremenda que seja a sua luta, por mais difícil que seja o seu momento, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, o que acontece? Permanece para sempre. Irmãos, o mundo está debaixo de uma nuvem pesada. Você olha para as nações, você percebe isso claramente. Existe uma nuvem pesada sobre o planeta Terra. Isto significa que as forças estão se ajuntando, igual está acontecendo aqui, acontecendo na Venezuela, está acontecendo lá no Irã também. Concentração de forças. Esta é a hora em que nós vamos ver surgindo aqui na Terra o máximo poder e expressão das trevas. A gente fala assim, então o inimigo está ganhando. Tá não. Ele está saindo, ele está caindo do segundo céu para a terra. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É isso que nós estamos percebendo na terra hoje. Essa concentração, esse peso. Mas a palavra de Deus nos fala, eu estou convosco todos os dias, até quando? Senhor, o mar está muito forte, nós vamos perecer. Ué, por que vocês vão perecer? Eu tenho uma promessa para todos vocês. E passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Nós vamos chegar do outro lado. Com Cristo no barco, a música fala. Quem que lembra dessa música? Tudo vai muito bem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que a humanidade, a igreja está passando por um momento assim e a tendência é ficar mais escuro. Não temerei mal nenhum. Por quê? O Deus que você adora está com você. Não te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Meus irmãos, nós temos que aprender estas coisas assim de uma forma prática e não só aquele conhecimento mental, né, de que funciona dessa maneira. Você tem que fazer funcionar. E como é que faz funcionar? A gente brinca aí, eu boto a bola no chão, né? Essas bolas que você fica chutando ela para cima assim, a gente fica com aquele negócio mal resolvido dentro do campo. Mas quando você põe ela no chão, você domina a bola e você vai então conduzindo ali dentro desse jogo. Nós precisamos colocar o que nós já sabemos para funcionar. Não dá mais para você ficar andando sozinho aí, solto, e vendo a tendência da multidão aí para você vai atrás. Não, você tem que ter vida pessoal com o Senhor. Você tem que adorar ao Senhor de uma forma consciente. Você tem que aplicar o nome de Jesus com a autoridade que Ele tem assentado lá nas regiões celestiais à direita do Pai. Porque Ele te deu uma procuração, não deu? Até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Pedi e o Pai vai ver se vai dar. Se der lá, de acordo com a economia do céu, Ele vai responder para vocês. É assim? A palavra fala: pedir e buscar e bater e... Porque todo que pede, quem busca, quem bate, abrir-se-lhe-á. Vocês são maus. Vocês dão boas coisas para os filhos de vocês. Qual pai que o filho lhe pedir um ovo vai dar uma pedra para o filho? Se vocês são maus e ainda assim vocês dão coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Meus irmãos, colocar a bola no chão é fazer com que essas coisas sejam palpáveis na nossa vida. E não só aquele conhecimento intelectual de que essas coisas funcionam assim no reino espiritual, não. Funciona na minha vida. Funciona na minha vida.
A palavra do Senhor nos dá segurança, certeza absoluta de que a direção que nós estamos indo vem sendo confirmado passo a passo por aquele que nos chamou, porque você anda na presença dele. Nós precisamos disso porque agora é urgente. Um tempo para trás você podia chegar aí e correr no vácuo dos outros que estão correndo, agora não. Lembra que você tem um nome que só você vai saber qual é, e Jesus também. O Pai, né, o Espírito Santo, o nosso Deus, mostrando para você essa conexão direta e pessoal, individual, de cada um de nós com Ele. E você precisa usufruir disto agora, você tem que vivenciar isto agora, essa intimidade, essa linha fechada entre você e o Senhor. Você já ouviu várias vezes nós falando aqui. O Senhor vai falar na sua vida por vários canais. Até da boca de uma mula Deus fala com você. Mas tem coisas que Ele quer falar para você que ninguém nunca vai te dizer. Ele vai dizer diretamente para você lá no seu espírito. Ele não vai bypassar por outros. Ele não vai usar outros para falar para você. Nós precisamos de ter essa segurança, essa firmeza no Senhor. Igual os amigos de Daniel, quando eles estavam para ser lançados lá na fornalha, ele falou lá para o rei, olha aqui, se o nosso Deus quiser, vai nos livrar. Se Ele não quiser, nós vamos morrer. Mas nós não adoramos outro Deus. Será que a nossa postura é assim também, diante de todas essas coisas que o mundo nos apresenta aqui, que apelam diretamente para aquilo que é a nossa vontade natural, não é? E assim o inimigo vai, a partir de coisas que são lícitas, nos levando para coisas que são ilícitas. E se nós não tivermos essa vida individual com o Senhor, o Espírito Santo vai ficar falando, mas você não vai escutar nada. E vai embora. Nós temos pelas Escrituras a palavra profética de que haveria uma apostasia nesses dias. Nesses últimos dias. É um dos sinais, são dois, que o apóstolo Paulo nos fala, que antecedem o nosso encontro com o Senhor nos ares. Esse é um deles. Então, meu irmão, se você pensa que está de pé, veja que não. Temor e tremor na presença do Senhor, porque a hora não pode ser uma hora que você fica distraído. É a mesma coisa que você está dirigindo no meio de um trânsito caótico a alta velocidade. Uma distraçãozinha ali, você fica sem um para-brisa, é assim. É o momento, é a tensão, é a pressão. E sobre o nosso país, de uma forma especial, quero ressaltar isso, estamos vivendo debaixo de uma nuvem negra, porque existe uma adoração e uma invocação que permitem a ação das trevas, porque elas são invocadas para dentro do nosso país. Mas a igreja do Senhor, ela continua gloriosa. Apesar de todas as nossas lutas, dificuldades, apesar de todos os escândalos, apesar de tudo, Deus tem um núcleo duro. Estes não deixam a peteca cair, não. Porque eles conhecem o Senhor, têm vida com Ele e andam na presença dEle todos os dias. Meus irmãos, eu quero então fazer um paralelo com o que nós estamos falando. Eu quero que você vá lá no livro de Lucas, no capítulo 22, versículo 28. Jesus estava já prestes a despedir dos seus discípulos, para voltar para o Pai. No capítulo 22, versículo 28. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, falava Jesus para os seus discípulos. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. As nações quem vai julgar somos nós, mas as tribos de Israel serão os 12 apóstolos. Oh, isso aqui é muito prático, muito real, né? E ele continua dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eles entendiam isso, sabiam o que era peneirar como trigo, porque eles trabalhavam assim, naquela época. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos.
Aí o Pedro deu aquela que nós falamos sempre, né? Não, de jeito nenhum. Todo mundo pode te negar, mas eu não. O Senhor vai me ver lá com o Senhor o tempo todo. E Jesus disse para ele, não é essa a realidade, Pedro. Não é essa a realidade. O diabo quer vocês, ele quer peneirar vocês. E eu roguei para que você seja um homem próspero na terra. Foi? Por que Jesus falou? Eu intercedi para que a tua fé. Repita comigo, fé. Não tem como, irmãos. Não tem como estar firme diante de Deus e diante de qualquer circunstância que nos alcance sem fé. Sem crer de todo o seu coração nas palavras do Senhor e naquilo que você já conhece, que Ele já se expressou para você. Tem que andar em cima da palavra. Pedro, eu orei para que a vossa fé não desfaleça. Quando vem a prova, meu irmão, a prova é para a sua fé ser abalada. O inimigo quer te abalar. E como que ele te abala? É alcançando diretamente a sua fé, a sua confiança em Deus. Ele quer te jogar no chão de todo jeito. Você pode ser uma pessoa muito bem sucedida, pode ter bênçãos e mais bênçãos, mas se a sua fé não estiver forte, Satanás te atropela. Ele te atropela. Então, meus irmãos, essa palavra é para fortalecer e te despertar e te dizer que este momento está para a par com isso que está acontecendo no mundo inteiro. Esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil é uma hora em que o inimigo está peneirando, e como eu falei, isso não é vantagem para ele, ele está caindo do segundo céu para a terra, por conta de uma pressão que a igreja faz a partir do Senhor Jesus, que está sentado lá no terceiro céu, como da direita do Pai, não é? As ordens vão sendo liberadas no mundo espiritual e Satanás está perdendo esse espaço. Mas aqui diante dos homens parece que ele está ganhando. Alegrai-vos, ó céus, e vós os que nele habitais. Mas ai da terra. É isso que vai acontecer, meus irmãos. Nós vamos sair daqui e ele então vai ter a sua expressão plena sobre a terra. Mas eu quero então te falar a respeito de algo que eu creio que fortalece a sua fé, vai manter você firme, vai te ajudar de uma forma assim que você não tem noção. Eu quero agora que você venha comigo para o 1 Coríntios capítulo 14. Nós somos um povo que tem acesso a dons e capacidades que o Senhor liberou quando Jesus subiu aos céus. Ele concedeu dons aos homens. E esses dons, eles têm como objetivo, naturalmente, nos tornar mais profícuos, mais produtivos, mais poderosos, vamos dizer assim, nesta equação espiritual que nós estamos vivendo. E que todos nós vivemos, né? Não é privilégio de um nem de outro, não. São todos. No capítulo 14, o apóstolo Paulo está falando a respeito de um dom, aliás, de dois dons, de uma maneira específica e mais intensamente sobre um deles. Ele está falando a respeito do dom de profecia e também a respeito do dom de línguas. Ele está falando a importância do dom de profecias e que nós devemos procurar esse dom. Buscai os melhores, o melhor deles, ele fala, é profecia. Por quê? Porque profecia, você profetiza para o povo. Você fala às pessoas, você fala para a igreja. Então, eu não posso falar em línguas para a igreja, abençoar a igreja, não funciona assim, a não ser que exista um outro dom, que é o dom de interpretar. Por quê? Eu prefiro falar algumas palavras que vocês entendam do que ficar falando em línguas aí. Ele justifica, explica isso. Então, meus irmãos, dois dons que ele está realçando aqui. O mais importante para a igreja é o dom de profecia. Busca por ela, busca por esse dom. Todos vós podeis profetizar.
Isso não anula o fato de que existam profetas no meio do povo. Uma coisa geral e outra coisa mais específica. É claro, nítido na vida daquela pessoa o dom. Pode ser de ensino, profecia, e vários outros. Curas. Mas existe aqui este dom, que é o dom de línguas, que não é para a igreja. Você não fala para a igreja em línguas, a não ser que haja interpretação. Se não tem interpretação, você não está falando nada para os irmãos. Você não está ministrando nada sobre eles. Eles não estão entendendo nada do que você está falando. E se você também não tem um dom de interpretação, você também não sabe o que você está falando. Isso é uma coisa esquisita demais, né? Imagina aquele povo falando em língua quando o Espírito veio sobre eles, aquela turma lá falando, e o povo vai ser assustado. Eu imagino que eles falavam bem alto, viu? Bem pentecostal. Por quê? Porque o pessoal estava na rua e eles estavam no cenáculo. Opa, está acontecendo um negócio ali dentro. O que é isso? Línguas de fogo sobre a cabeça deles, e eles começaram a glorificar o Senhor de uma forma, eu diria assim, num português mais claro, né, descontrolada, entre aspas. Mas eles entendiam tudo que eles estavam falando, embora eles estivessem falando em línguas. Então, irmãos, o apóstolo fala o seguinte, no capítulo 14, versículo 4. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. O que profetiza, edifica a igreja. Mas quem fala em línguas que é a palavra aqui? Edifica a si mesmo. Você precisa estar firme, bem edificado no seu homem interior, para que você seja uma pessoa, no exercício da sua fé, esse desempenho seu na fé vai ser fortalecido. Esse dom é muito importante, irmão. Dom de línguas. Eu não faço em línguas, eu não falo em língua. Então, faz o seguinte, você fala para o Senhor, se você já foi batizado no Espírito Santo, fala assim, esse aqui está faltando, meu Deus, fala aí para mim. Manda aí. E abre o coração, tá? Não fica falando para Deus, tem que ser desse ou daquela forma, não. Agora, se você já fala em língua, meu irmão, você já está com uma capacidade celestial que vai favorecer a sua fé, vai te fortalecer lá dentro do seu espírito. Aí o apóstolo vai falando o seguinte, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar, quando for falar para a igreja. Ora, farei isso, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Esse orar em espírito, ele está se referindo a quê? Hein? Fala mais alto. Então, orar em espírito é orar em línguas? Estou perguntando, é isso que o texto está falando? Interpreta para mim, gente. Aquele que fala em línguas está falando em espírito. E eu devo adorar a Deus em espírito, mas também devo adorar com a minha mente. Por isso que nós insistimos aqui, irmãos, vamos cantar salmos da presença de Deus. Quem tem o dom de línguas, canta em línguas. Você aproveita o som aqui, a direção para onde a coisa está indo e vai louvando o Senhor. Vai falando e orando em línguas. Eu vou fazer e vou fazer também. A letra está aqui também, com a mente. Mas o que eu quero que você entenda é que o orar em espírito é orar em língua. Vocês concordam? Tá bom. Ele continua falando o seguinte, versículo 15. Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ótimo. Então você venha comigo agora, mais para frente, no livro de Efésios. Capítulo 5, versículo 18.
Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós como? Salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos o quê? Esses cânticos espirituais, que cânticos são esses? É que tem uma letra espiritual? Línguas. Línguas. Adora a Deus em línguas. Colossenses. Capítulo 3, versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos em línguas. Estou certo ou estou errado? Em línguas. Com gratidão em vosso coração. Nós não sabemos o tanto que isto é positivo para a nossa saúde espiritual, porque nós não exercitamos isso e também não temos um retorno claro e objetivo disso. Eu quero te dizer o seguinte, aproveite essa semana que está começando agora, que já é carnaval mesmo para o pessoal lá de fora, faça alguma coisa específica nesse sentido da sua vida. Você que fala em línguas, irmão. O que não fala, pede para falar. Pedi, dá-se-vos-á, buscar, achareis, bater, abrir-se-vos-á. E lá no livro de Lucas, se não me engano, ele fala, dará o Espírito Santo. Então, eu quero que você... quero te aconselhar a fazer o seguinte. Comece a falar mais em línguas antes que você saia ou vá fazer qualquer coisa da sua agenda diária. Eu vou lá no centro da cidade procurar uma linha lá que está faltando para eu costurar minha calça. Estou indo para lá. Ora em línguas antes. Passa um tempinho orando em línguas. Quando você estiver descontrolado, vendo o trânsito, que aqui é normal agora, começa a falar em línguas. Você vai arrumar a cozinha, começa a falar em línguas. Começa a colocar este costume como alguma coisa que faz parte do seu dia a dia, porque o que fala em línguas, o que acontece? Edifica-se a si mesmo. Musculatura espiritual começa a crescer. Vocês vão perceber que vocês estão prontos de uma forma assim, que não é uma forma que você trabalhou, mas é uma forma sobrenatural para as coisas que vão acontecendo. E as coisas que estão acontecendo são coisas pesadas, não é? Nós sabemos disso. Para todo lado, você estará forte, você estará preparado, você estará edificado. Agora nós vamos lá para Judas. Primeiro livro aí antes do Apocalipse. Só tem um capítulo. Versículo 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Ele está falando a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui. Vocês precisam ser fortalecidos. Ele coloca aqui uma situação terrível, né? Dentro da igreja, acontecendo no nosso meio, falando para a gente estar firme, preparado, seguro no Senhor e não se deixando desviar para outros lados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E o verso 20, vós amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo, orando no Espírito Santo. Eu estou enfatizando bastante isso, meus irmãos, porque o dom de línguas, até na maioria hoje, talvez, dos evangélicos, ele considera, não, é um dos dons. Mas é um dos dons assim que você não é tão importante, não.
Para ele ser exercido no meio da igreja, precisa ter uma interpretação. E ele é uma coisa assim que as pessoas ficam, às vezes, disputando quem fala mais, quem fala menos, que era o caso lá em Coríntios. E há um dom meio complicado. Sabe quem construiu isso no meio da igreja? Satanás. Porque ele sabe que se a igreja praticar esse dom tão simples, tão, entre aspas, esquisito, uma transformação vai começar a acontecer dentro de você, irmão. Eu então quero desafiar vocês nessa semana para começar a exercitar esse dom. Se até mesmo lá no seu momento com o Senhor, separe lá um tempo, uns minutos, para ficar só falando em línguas. Sua cabeça vai ficar, se você não está acostumado, sua cabeça vai ficar assim, cheia de nó lá dentro. O que é isso? Esse barulho aqui está esquisito, parece que esse negócio nem é uma língua, não. Isso aí é um gemido. Seja o que for. Abra a boca e fale em línguas, porque você está falando diretamente a Deus. Essa é uma via de oração que não é interceptada ou conhecida em nada. Esses dias, né? Ficou sabendo aí que a reunião lá do Supremo Tribunal Federal foi gravada, né? Quem está sabendo disso? Levanta a mão. Vocês estão sabendo das coisas, né? Foi gravado. Está dando um problema sério. Por quê? A turma de fora está sabendo o que está acontecendo do lado de dentro. Espião lá dentro, sei lá, fala que é o Mossad, sei não. Mas o que eu quero que vocês entendam, que quando você fala em línguas, o inimigo não sabe nada que você está falando. Nada. E nem você, se você não tiver a interpretação. Agora, as outras orações nossas, você está ouvindo. Também. Nós estamos em campo aberto, uma luta no mundo espiritual em campo aberto. Mas quando você está falando em línguas, ninguém sabe do que está acontecendo ali. O Espírito Santo que habita no seu espírito está orando aquelas orações que você já ouviu Paulo falando, né? Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, coisas que não são alcançadas pela sua mente natural, na sua capacidade de discernir as coisas, tanto natural quanto espiritual. Esse dom vai estar edificando você, fortalecendo a sua fé. Agora, você pega essa palavra que eu estou compartilhando com vocês aqui, bota lá na gaveta. E vida que segue. Muda nada. Muda nada. E daqui um pouquinho você está de cabeça para baixo. Daqui um pouquinho você está apanhando, feito aquele corredor polonês, né? Só levando pancada. O Senhor nos deu dons, Ele nos capacitou, e antes aquilo que era aparente, hoje já está explícito. No meio da sociedade, está explícito para a sua vida. Então escolhe o que é bom, irmão. Pega alguma coisa que Deus está te dando, está liberando para a sua vida, e usufrui isso. Porque o que fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Você quer ficar mais forte? Você quer ficar-se mais malhadão na presença do Senhor? E para enfrentar as tranqueiras que está aí na frente? Ore em línguas. E para você que ainda não ora em línguas, escutando isso que eu estou falando, pede misericórdia, Senhor, manifesta esse dom na minha vida. Ok? Também não. Aí em cima, ele alcança o nosso pensamento lançando aquilo que ele quer, mas ele não sabe o que é que você está pensando, não. Ele vai saber pelos resultados do que você está fazendo. Também. Orar em todo o tempo. E em pensamento é orar na mente, que ele está falando. É através de palavras ou só no pensamento. Mas é isso que eu queria falar para você.
Tá? E essa palavra minha, porque nós precisamos estar fortalecidos, a nossa fé fortalecida. Pedro, o diabo pediu para te peneirar. Nós estamos vivendo essa mesma situação como igreja do Senhor e como humanidade, porque o tempo se aproxima quando o reino de Deus será manifestado. Os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel e nós vamos julgar as nações da terra. Aí o reino que nós estamos pedindo há tanto tempo já estará estabelecido aqui. E toda essa miséria, toda essa injustiça e toda essa coisa esquisita que nós estamos vivendo, vai acabar tudo, irmãos. Vai acabar tudo. Essa terra vai ser uma coisa maravilhosa. Agora escuta, antes nós vamos encontrar com Jesus nos ares. Aleluia. Vamos ficar em pé agora. Abre o braço aí, encosta no irmão, pega na mão, no ombro, encontra com ele. E nós vamos orar juntos ao Senhor. Pai, nos abençoe, nos guarde, faça resplandecer teu rosto sobre nós. Tenha misericórdia de nós. Levanta a tua face sobre nós e nos dê a paz. Amém.